E aí, pessoal, mais uma vez aqui para a nossa aula online e hoje com a correção das atividades do livro, né, lá da página 139 até a 141 sobre o uso da vírgula. E durante a realização da tarefa, vocês devem ter observado, né, a importância da análise sintática para o uso da vírgula. Beleza? Então é o que nós vamos conferir aqui. Vamos lá. Então, ó, vírgula entre os termos da oração. A questão 1 aí trouxe um mini conto, né? Que falava ajuda, ele emprestava juros. Amor só dava a prazo. Rancor era à vista. A gratidão só recebeu fiado. Esqueci de formatar aí, né? Parece que ficou um pouco de fora da formatação aí, mas isso não tem nada a ver não. Tá? Isso aí foi erro de formatação minha, que eu não quis parar para arrumar agora, tá? Então recebeu fiado aí. Era para estar tudo igual. Mas vamos lá as questões. Letra A. O miniconto trata das relações que um sujeito estabelece com as demais pessoas. Né? O que caracteriza tais relações. Né? Então, ó, ele emprestava a juros ajuda, amor ele dava só o prazo, rancor era vista, então era uma pessoa muito rancorosa. Né? E aí a gente vê que a gratidão, então ele recebeu fiado. Né? Então ele também não recebeu a gratidão. Porque fiado é quando a gente não paga, né? Então ele não recebeu. Então, com isso, como resposta à sugestão que fica aí, né? É que trata-se de relações ruins, marcadas pela indiferença e ressentimentos. Então, qualquer resposta similar ou semelhante a essa, que carregue esse sentido de relação ruim, é aceitável aí, é correta para essa questão, né? Indo para a letra B, o tipo de relação exposto no último período é coerente com os anteriores, ou seja, o fato dele receber fiado, né, lá o amor, nem lembro se era o amor, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui, isso, a gratidão, né, o fato de ter recebido a gratidão fiada é coerente com o restante aí dos outros versos. Então a gente vê como ele semeava relações ruins, né? Então isso aí é coerente. Então sim, o texto revela que o sujeito é uma pessoa pouco colaborativa, desagradável. Por isso não recebe algo positivo, né, em troca. Então isso aí, ele não recebia a gratidão dos outros e é perfeitamente coerente com o todo aí do texto. C. Analise sintaticamente os termos do primeiro período. Então aqui, galera, se você não consegue, se você não lembra, né, o que é período, já impossibilita até a realização da questão. Então, assim, tá vendo como que esse conhecimento é importante, né? Não quer dizer que vai cobrar diretamente, às vezes, em um teste, em uma prova, mas a informação ela é essencial para que você realize a questão. Mas vamos lá, então, o primeiro período é a primeira frase que tem oração, a primeira frase que tem verbo do miniconto. E dessa forma a gente pode pegar lá, ajuda, ele emprestava juros. Então vamos fazer uma análise sintática aí. E como sempre eu gosto de falar para vocês para a gente começar pelo verbo. Então aqui o verbo é emprestava. Então olha só, quem emprestava? Ele. Então quem emprestava aqui nesse caso é o sujeito da minha oração. Só que ele emprestava, quem empresta algo, que no caso aqui é ajuda. Então se esse verbo ele tem algo, ele é um verbo transitivo. Esse algo aí ele não é preposicionado, ele não tem preposição. Então o emprestável ele é um verbo transitivo direto, porque a ajuda é um objeto direto. A gente vê aqui, ó, o objeto ele é formado só pelo substantivo, ele não tem preposição antes. Se tivesse uma preposição antes aqui, seria objeto indireto e o verbo seria transitivo indireto. A ausência da preposição caracteriza o objeto como direto e aí o verbo passa a ser transitivo direto. Tá bom? Então nós vamos ver esse caso aí mais para frente. E aí fica a juros. A juros é um modo como ele emprestava. Então quando eu indico modo, uma causa, né, quando eu indico tempo, quando eu indico lugar, são expressões que são classificadas como adjuntos adverbiais. Como aqui é como ele emprestava o dinheiro, né, a maneira, então é um adjunto adverbial de modo. Beleza? Então aí, ó, classificamos sintaticamente todos os termos
né, da nossa oração. Próxima questão é a letra D. Então, considerando esse período, escreva uma regra para explicar entre quais termos sintáticos a vírgula não pode ser colocada. Então, a gente viu lá, pessoal, que não tinha vírgula na oração. Ajuda, ele emprestava ajudos. Então, não tinha vírgula. Então, a gente pode pensar na regra que nós não usamos vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e os complementos, o objeto. A gente não separa. Tá? Esses termos, objetos, verbos e sujeito, eles não são separados por vírgula. Né? Então, essa é a regra que a gente pode criar aí. E aí, sua regra é justificada pelo segundo período, então justifique sua resposta. No segundo período, a gente vai ver lá que também não há vírgula entre o objeto, que é o amor, e o verbo dava. Então, amor só dava a prestação, né? Então, não tinha vírgula entre esses termos aí. O objeto amor nem o verbo dava, independente da posição do objeto vir antes ou depois do verbo, tá? Então, isso aí independe da posição. Entre verbo e objeto, a gente não usa vírgula. F. Ah, não, desculpa, agora 2. Né? Então, vem a questão 2. Trouxe uma anedota do Joãozinho, né? Na aula de informática, o professor pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, como diferenciar o software do hardware? E ele responde rápido: joga os dois no pé. O que doer é o hardware. Né? Então, aí uma anedota. Anedota é piada, tá? A gente pode rir, viu? Vamos lá, letra A. A anedota foi publicada no livro Piadas Nerd. O que é nerd? Porque essa anedota tem essa qualificação. Né? Então, faltou um ponto de interrogação aqui também. Mas vamos lá. Nerd pra gente aqui é aquela pessoa que é estudiosa, né? Então, é uma pessoa que estuda muito. Então, o nerd é o termo usado para caracterizar pessoas que têm especial interesse pelo universo da ficção, da tecnologia e da ciência. Né? Então, por isso que aqui a gente entende como nerd, de maneira mais geral, a pessoas estudiosas. Porque quem tem interesse por ficção, tecnologia e ciências são pessoas, digamos assim, inteligentes, estudiosas, que gostam de ler a respeito disso. Né? Então, na anedota e na piada, o humor depende da compreensão dos termos técnicos de computação, hardware e software. Por isso que está ligada ao fato de ser nerd, de ser inteligente, de gostar lá de computação. Né? E jogos de maneira em geral. Questão B. Observe o uso do termo Joãozinho, porque ele não está isolado por vírgula na primeira ocorrência e está na segunda. Bem, galera, na resposta aí fica assim, ó, na primeira ocorrência, Joãozinho é objeto do verbo, portanto não deve ser separado dele pela vírgula. Na segunda é um vocativo, termo que sempre é isolado por vírgula. Então a gente tem que lembrar isso aí, né? Vamos ver aqui na frase, olha só. Então a primeira ocorrência, o professor perguntou ao Joãozinho. Então, nós temos então que iniciar pelo verbo, né, que aqui é perguntou. Nós temos aqui quem perguntou e perguntou a alguém, tá vendo então esses termos? Então a gente sabe que quem perguntou aqui é o sujeito da oração. Então quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então esse pergunta a alguém aqui, ele tem uma preposiçãozinha. Então está completando o sentido do verbo iniciado por preposição. Então isso aqui é um objeto indireto. E o verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. O algo que vai ser perguntado aqui é uma outra oração, tá? Então é uma oração objetiva direta, que funciona como objeto direto. Por isso que o verbo é transitivo direto e indireto, embora o objeto não apareça aqui. Porque o objeto é toda outra oração que vai vir na sequência, tá, do nosso enunciado. Beleza? Então, Joãozinho aqui, ele não é separado por vírgula, porque ele é complemento desse verbo. Ele é um objeto indireto desse verbo. No outro caso, Joãozinho, como diferenciar hardware de software, que eu até cortei, aqui então ele iniciou a frase, ó, Joãozinho é como ele está chamando o interlocutor dele, ele está falando com Joãozinho. Se ele fala assim, meu camarada, como diferenciar? Tá vendo? Então, meu camarada, Joãozinho, é como ele chama o interlocutor dele, e isso recebe a classificação de vocativo, beleza? Então, como eu chamo? Se eu estou falando com vocês aqui agora e falo assim, galera, preste atenção, galera é o meu vocativo, é como eu estou chamando o meu interlocutor.
Se você de repente abre o microfone e fala, professor, tem uma dúvida, professor é o vocativo. Então esse é um termo que sempre vem isolado por vírgulas. Então está a diferença aqui do substantivo próprio Joãozinho no primeiro enunciado e do substantivo próprio Joãozinho no outro. É o mesmo substantivo com funções diferentes. Vamos lá. C. O adjunto adverbial não é separado por vírgula quando está no final da oração, mas a vírgula pode ser usada quando ele está antecipado. Transcreva orações que exemplifiquem cada caso. Então aqui agora a gente vai ver duas orações. Uma do adjunto adverbial no final e por isso ele está sem vírgula, e outra do adjunto adverbial antecipado e por isso ele está com vírgula. Então, ó, ele responde rápido. Rápido é um adjunto adverbial. Então nós temos sujeito, verbo e adjunto adverbial. Ele está aqui no final depois do verbo, não se usa vírgula. Quando ele é antecipado na aula de informática, o professor pergunta ao Joãozinho. Então, quando que o professor perguntou? Na aula de informática, meu adjunto adverbial. Tá de tempo. Beleza? Então, ele está aqui no início, eu posso colocar a vírgula aqui, separando ele do restante da frase. Ok? Lembrando, né? É recomendável que se ponha, mas não é obrigatório. Mas 99% dos escritores, né, eles usam a vírgula nesse caso aí para separar o adjunto adverbial. 3. Continue observando o uso da vírgula no trecho a seguir. Então trouxe uma notícia lá, né? Conheça Lucas, a aranha carismática que provoca ataques de fofura. Então eu não digitei o texto, coloquei só o título aqui para representar esse texto, né? Então, mas logicamente todos leram aí para responder. Então, por que a aranha criada pelo youtuber merece ser assunto de uma notícia, galera? Então a gente vai ver lá, ó, porque o curta, né, o vídeo que ela protagonizava, teve muitas visualizações na internet em pouquíssimo tempo, então ela ganhou muito destaque. Essa foi a razão de uma aranha, né, fazer ser assunto aí de uma notícia. Continuando. Suponha que o leitor não saiba quem é Rony Weasley. Quais são os dois possíveis sentidos que poderia atribuir à oração? Até Rony Weasley ia gostar. Explique sua resposta. Então, né, esse até o Rony ia gostar, que sentido que a gente pode dar de dois sentidos, né, para o Rony? Então, primeiro, a gente pode achar que Rony ele é muito exigente com animações, que ele gosta de curtas, né, de animações, e ele é uma pessoa exigente, ou que ele não gosta de aranhas. São as duas observações que a gente pode fazer a respeito do Rony, né, de criar os sentidos aí sem conhecê-lo. C. A vírgula é usada para separar elementos de uma enumeração, isto é, termos apresentados em série. Transcreva o trecho em que ocorre a enumeração. Então isso aí é lá no texto, né, galera, e buscar e ver que ali, ó, Slice é responsável pelo design, modelação, manipulação, iluminação e edição de um curta. Então aqui a gente tem design, modelação, tá vendo? Tudo é separado por vírgulas, porque são termos que fazem parte de uma enumeração. Tá? Então é um outro caso de uso de regra do uso da vírgula. D. No título, o trecho que aparece após a vírgula é um aposto. Qual é a função de um aposto? Então era só lembrar, e quem não lembrar, pesquisar, né? E saber que o aposto é um termo que esclarece, que explica um termo anterior. Viu? Então conheça tal, vírgula, traz uma informação dela lá. Então essa aí é a função do aposto, é esclarecer, é explicar algo que já foi citado. Em qual oração o uso da vírgula se justifica pelo mesmo motivo visto em Joãozinho? Como diferenciar o software do hardware? Na atividade 2. Então aqui o que a gente está querendo? Procurar uma oração em que a vírgula foi usada para isolar, para separar o vocativo. Né? Joãozinho ele é vocativo, então vamos procurar outro vocativo no texto. E aí no texto lá, ó, Homem-Aranha, não precisava ficar com ciúmes. É como se o interlocutor estivesse invocando ali o Homem-Aranha. Né? Então, galera, o vocativo é como você chama o seu interlocutor, seja ele real ou fictício. Né? Às vezes você conversa com Deus, ó Deus, me ajude essa semana. Né? Deus é o vocativo, é quem você está apelando ali. Né? Ó sol, brilhe por mim. Então a gente vê aí em poemas
né, essas coisas. Então o vocativo ele pode ser seres inanimados, seres da fantasia, é como você chama alguém ou algo. Né, vai ser caracterizado como vocativo e aí a gente sabe que ele vem separado por vírgulas. F. Copie a oração que explica o uso da vírgula separando um adjunto adverbial de lugar antecipado. Então aqui é só pegar no texto onde que tem um adjunto adverbial que saiu lá do final e foi para o início e por isso ele foi usado vírgula com ele. Então aí, ó, no vídeo, vírgula, o bicho aparece andando sobre uma mesa. Então aqui, ó, no vídeo é um adjunto adverbial, que na ordem direta seria o bicho aparece andando sobre uma mesa no vídeo. Beleza? Ele, na ordem direta, ele viria lá no final. G. A linha fina é composta por um período bem longo. Poderia ser usada alguma vírgula para criar uma pausa na leitura? Justifique. Então a gente vê que o período é longo, né? Mas não, nenhum desses termos sintáticos dessa oração poderia ser separado ou isolado por vírgula. Né? Então a gente vê, a vírgula não é uma questão de pausa, tá? Ela é necessária de acordo com a sintaxe do período, tá, galera? Então nesse, embora ele é bem grande, né? Ele seja grande, não se usa vírgula ali não. Questão 4. Leia esta notícia sobre o jogador de futebol Salah. Salah deixa a final das Champions machucado e vira dúvida para a Copa. Letra A. A primeira oração contém um predicado verbo nominal e machucado é o predicativo do sujeito. Caso esse predicativo seja antecipado, deve aparecer entre vírgulas. Então, outra regra aí, ó. O predicativo ele é isolado por vírgula quando ele é antecipado. Experimente escrever a oração alterando 3 vezes a posição do termo. Então, aqui, ó. Deixa, galera, é o meu verbo. Quem deixa? O Salah. Beleza? E ele deixa o quê? Deixou algo, tá vendo? Então deixa que é um verbo transitivo direto, porque final da Champions é o meu objeto direto desse verbo deixa. Então aqui o deixa, ele é núcleo desse predicado. Beleza? Só que o Salah deixa final da Copa e o Salah estava machucado. Então machucado é uma característica desse sujeito. Então por isso que machucado ele é predicativo do sujeito. Depois desse E aqui, ó, e vira dúvida, aí já é uma outra oração. Então a gente está fazendo uma análise da primeira oração. Esse aqui é um período composto, né? Vira dúvida, aí é outra oração e a gente não está mexendo com ela, não. Falou? Então vimos aqui os termos: sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do sujeito, machucado. Então vamos reescrever tirando esse machucado aqui do final e jogando ele para o início da frase. Vamos poder ver se assim, ó. Salah deixa, machucado, final da Champions. Salah, machucado, deixa final da Champions. Ou ainda, machucado, Salah deixa final da Champions. Então tá vendo que o termo machucado ele ficou isolado entre vírgulas, ou isolado pelas vírgulas, né? No último caso é só pela vírgula, do restante da oração. Por isso, o predicativo do sujeito, quando ele não está no final da oração, quando ele é deslocado para antes do lugar natural dele ali, ele é separado por vírgula. Outra regra do uso da vírgula. B. A reformulação que se inicia com machucado enfatiza esse termo, que deixa de ser apenas um caracterizador. Que sentido ele passa a expressar? Então isso é uma regra, né, galera? Começou ali, ó, passa a enfatizar o sentido de causa, né? Ou seja, a causa dele deixar a Champions. Então esse predicativo, ele não deixa de ser predicativo, né? Mas aí ele evidencia, ele enfatiza a causa que está sendo indicada ali, beleza? Então é isso, lembre-se, o termo que a gente sempre começa a nossa oração com o termo que a gente quer dar destaque, falou? Se quer dar destaque para a ação verbal, se quer dar destaque para o sujeito, a gente vai começar com esses termos. 5. Veja agora essa postagem em rede social. Então durante um jogo lá, né? Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar, meninas. Né? Então, ó, letra A. Em que momento em relação a esse jogo de vôlei se deu a postagem? Então falou, perde o segundo set. Então provavelmente é no terceiro set, né? Então você pode ter colocado aí o terceiro set. A resposta do livro, né, traz como sugestão ocorreu durante o jogo. Então você coloca durante o jogo ali,
né, também já é válido. Mas eu acredito que pode ser ali no terceiro set, né? Acabou de perder o segundo e está indo para o terceiro querendo virar o jogo. Beleza? E a explicação, né, para que isso ocorre durante o jogo é porque o significado de virar é vencer algo que se estava perdendo. Então, se é possível vencer, né, algo que você está perdendo, é porque o jogo não acabou. Então, isso foi falado durante o jogo. É uma explicação meio óbvia, mas é a explicação, né, que nós temos aí. B. Qual sentido indesejado está sendo expresso pela oração vamos virar meninas? Gente, nesse caso aí, ó, a oração está fazendo uma sugestão de que os interlocutores se transformem em meninas, né? É como se quem estivesse jogando o jogo lá, né, estiver jogando a partida para acabar um pouquinho com esse pleonasmo, né? Quem estivesse naquela partida ali não fosse menina, não fosse mulher e precisaria virar mulher para vencer. É um sentido meio louco, né? E óbvio que não era isso, beleza? Mas o que está escrito aí é isso. E aí pergunta, né? Reescreva a oração de modo a obter o sentido desejado. Então bastava colocar a vírgula. Vamos virar, meninas. Colocar a vírgula aí e depois vir o meninas, tá? E aí, qual que é a explicação para isso? Então, ó, analise sintaticamente o termo meninas na oração original e em sua reformulação. Em seguida, explique por que a vírgula deve ser empregada. Então, basicamente, a explicação, né, por isso, o que a gente entendeu e qual era o sentido desejado foi pela falta da vírgula. Então, vamos fazer a análise com e sem a vírgula. Quando a gente fala assim, vamos virar meninas, nós temos aqui uma locução verbal. Dois verbos, o auxiliar vamos e o principal virar, né? E aí, ó, e temos virar o quê? Meninas. Qual que é o sujeito? Quem que vai virar? Nós. O nós ele não está escrito aqui, mas é um sujeito oculto. Beleza? Então essa locução verbal aqui, ela está relacionando, ligando esse sujeito oculto nós a um estado, a uma condição de meninas. Então aqui nós temos uma locução verbal que é de ligação, porque ela está ali relacionando o sujeito nós ao predicativo do sujeito meninas. É como se assim, nós viramos meninas. Vamos pensar assim, se não fosse a locução verbal, né? Nós viramos meninas, nós tornamos meninas, nós somos. Tá vendo? O verbo ser, o verbo tornar, o verbo virar, nesse caso, está relacionando o sujeito a um estado, a uma condição. Então é verbo de ligação. E por isso, sem a vírgula, meninas é predicativo do sujeito. Quando a gente coloca a vírgula, essa locução verbal aqui, vamos virar, né, já muda para outra coisa, né? Ali, ó, vamos virar meninas. Tá falando com as meninas, beleza? Então aqui nós temos o sujeito também, nós vamos virar. Só que olha que legal, agora passou a ser uma locução verbal transitiva direta. Por quê? Vamos virar o quê? O jogo. Aqui o objeto direto ele está implícito, ele não está escrito. Mas assim como o sujeito ele existe pelo contexto. O cara está assistindo o jogo e falou, vamos virar. Ué, vamos virar o quê? Então, nós, quem vira, vira algo. Nesse caso aqui, né? O jogo, então, é objeto direto. E aqui, como eu tenho uma locução verbal, ela é transitiva direta por conta disso. E como tem a vírgula aqui, ó, indica que esse meninas aqui é o vocativo. Está falando com as meninas. Vamos lá, meninas. Vamos virar meninas. Né? Então, olha só como que a vírgula mudou completamente a análise e o significado das frases. Olha só que legal, tá vendo como que a vírgula é importante e pode mudar completamente tudo que está sendo dito ali. Tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido e principalmente que tenham entendido o que foi falado aqui. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Falou? Um grande abraço a vocês aí e até a próxima. Tamo junto!